Bom dia, querida ouvinte do nosso programa Visão Espírita. É um grande prazer poder estar com você pelas ondas do rádio, pela internet, em vários lugares do Brasil e aqui na região de Irecê. O tema do nosso programa hoje será Prevenção ao Suicídio na Visão Espírita. Vamos agora à nossa mensagem de esperança e daqui a pouco retornaremos com o nosso tema. Após essa bela mensagem que nos enche de esperança e de energia positiva, vamos ao nosso tema: prevenção ao suicídio na visão espírita. Lembrando que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. No momento que colocamos visão espírita, é uma visão que está coerente com o que diz a ciência, no caso do suicídio, né, com o que diz a psicologia, ciências da área de saúde que estudam o tema. Inclusive, muitas conclusões da ciência são conclusões que a doutrina espírita já traz há um tempo, e a doutrina espírita também se utiliza das conclusões da ciência, quando tem coerência com os aspectos da doutrina, para fundamentar, fortalecer os estudos dessa doutrina consoladora. Por isso, a visão espírita. O tema do suicídio, quando se fala, geralmente provoca um arrepio em algumas pessoas, algo diferente, porque é um tema, entre aspas, podemos dizer, um pouco pesado. É algo que abala muitas pessoas mundo afora, milhões de pessoas, talvez até bilhões. É um tema que, justamente pelo medo de se falar, ele acabou virando por um tempo um tabu. Porém, de algum tempo para cá, mais recentemente, os pesquisadores desse tema vêm colocando que a melhor forma de prevenir o suicídio é com informação. Por isso, esse tema precisa deixar de ser uma epidemia silenciosa e ser tratado corretamente, precisa ser discutido, lógico, com informações corretas, com informações que vão ajudar as pessoas, não provocar alarme, o alarde, como se diz. E é nossa intenção hoje trazer a perspectiva de prevenção, para que a gente possa vencer esse problema que assola, como falei, milhões de famílias mundo afora. Para que a gente possa ter ideia do tamanho dessa situação, dessa epidemia silenciosa, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos são quase 1 milhão de casos de suicídio por ano, o que dá uma média de um suicídio a cada 40 segundos. E aí, para cada suicídio consumado, os estudos apontam que ocorreram 20 tentativas. E cada situação dessa abala uma família, abala amigos, abala toda uma comunidade. Desse modo, milhões de famílias são impactadas no mundo. Nesse momento, milhões, né, milhares de pessoas estão sendo impactadas enquanto a gente está aqui com esse programa. Imagino durante um ano inteiro. E, infelizmente, alguns estudos hoje também apontam uma tendência que, devido a esse momento que estamos vivenciando, o momento da pandemia da Covid-19 e todas as consequências que traz para a sociedade, para a nossa vida íntima também, infelizmente, no pós-pandemia, haverá uma tendência a problemas ligados ao suicídio. Isso também já é apontado pela Organização Mundial de Saúde. E isso aumenta, então, a nossa responsabilidade enquanto cristão, enquanto cristã, enquanto espírita, de discutir esse tema, né, de forma qualificada, de forma que possamos ajudar um pouco na prevenção. E aí, justamente, diante de vários dados negativos difíceis que a gente tem sobre esse tema, tem uma luz, e é justamente a essa luz que a gente deve se apegar. Uma luz muito forte, pois os estudiosos colocam que de todos os casos de suicídio, né, 100% dos casos, 90%
poderia ser evitado ou pode ser evitado. Poderia, no caso em que não ocorreu a prevenção, né? E pode no sentido que estamos buscando agora, de prevenir de hoje em diante. Então, é um dado que nos dá grande esperança, pois vence até um tabu que é colocado, pois se imaginam, né, isso aí é um grande mito, que existe que quem quer tentar o suicídio, não há nada que possa ser feito. A pessoa já tomou decisão e ninguém pode mudar. Isso é um grande mito, é um grande tabu e, com todo respeito, é uma grande mentira. O suicídio ele é prevenível, né? Tem estudos apontando 90% dos casos nós podemos ajudar. E aí reforço o nosso dever, né, o nosso papel ético-moral enquanto cristão que segue os ensinamentos de Jesus, que pede, né, como mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, que é toda a sua criação, amar ao próximo como a si mesmo. Prevenção do suicídio é um ato de alto amor, pois a prevenção é conosco mesmo, e também o amor ao próximo, ato de amor ao próximo, ajudando o próximo a não cometer esse ato. E prevenção, reforço, se faz com informação qualificada. Por isso a gente precisa ampliar esse debate sobre o tema do suicídio. A doutrina espírita, ela tem um conjunto de argumentos lógicos, racionais e demonstrados em algumas obras que viver é sempre a melhor opção. O suicídio é uma grande ilusão. Por quê? Porque a vida não acaba com a morte. Morre somente o corpo, o espírito continua vivo. E o espírito é quem traz, através do perispírito, que é o corpo espiritual, de modo assim geral, para entender, é quem leva toda a bagagem moral, espiritual. Os problemas que estão na nossa mente estão no espírito, não no corpo. Sendo assim, matando o corpo não acaba com os problemas. A gente acaba com esta encarnação, com a encarnação que está vivendo, mas os problemas continuam numa proporção até maior. Então, o principal argumento que nós podemos levar, já de início assim, é o argumento da imortalidade do espírito. O que morre é o corpo, a vida não acaba com a morte. Por que isso é importante falar? Porque a gente vai tratar daqui a pouco das causas do suicídio, mas os estudos apontam que quem busca o suicídio não é um ato de covardia, como alguns imaginam, fraqueza, não é isso. Não é um ato de coragem, como outros também imaginam, longe disso. Quem busca o autoextermínio, como se diz, quem busca o suicídio, não quer muitas vezes acabar com a vida. Por mais contraditório que isso pareça, tem pessoas que sobreviveram ao suicídio que dizem que ela gosta da vida, que ama a vida. Mas quer acabar com o que então? Quer acabar com a dor que sente naquele momento. Uma dor que às vezes é da vida inteira. Uma dor que toma conta e a pessoa acha que não tem solução e acha que acabar com a vida vai acabar com a dor. Então acha que matando o corpo acaba-se o problema. Mas e aí? Sabendo agora que só morre o corpo, mas a vida não acaba, não tem por que buscar o suicídio. A pessoa que está com essa ideação deve buscar ajuda, apoio, porque pode vencer e vai conseguir vencer, né, esse momento em que tem a ideação. Vamos buscar ajuda. E é esse o nosso papel: ofertar ajuda, ofertar informação, conhecimento, para que as pessoas possam estar não cometendo o ato do suicídio. Quando eu falei que a doutrina espírita tem argumentos lógicos, racionais, como esse, né, de que a vida não acaba com a morte, de que só morre o corpo, e a doutrina espírita também demonstra, é porque existem obras que trazem informações do mundo espiritual de pessoas que morreram através do suicídio, relatando os seus casos, as suas situações. Eu vou citar aqui somente duas. Tem a obra codificada por Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno.
tem um subcapítulo dentro dessa obra em que Kardec ele faz, assim, entre aspas, entrevista com irmãos que morreram através do suicídio, relatando tudo o que passaram, né, no pós-morte, no momento que despertaram no mundo espiritual, que acordaram, todas as dificuldades, as dores na consciência, o não poder resolver os problemas, quando perceberam que deixaram a família numa situação mais difícil, e também mostra todo um trabalho de recuperação em que eles passam até buscar uma nova encarnação. Temos também uma obra de referência nesse tema que é Memórias de um Suicida, pela médium Ivone Pereira Amaral. É uma obra de referência relatando casos reais também de irmãos que passaram por esse momento, né, do suicídio, relatando tudo o que ocorreu, mas lembrando, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Esses irmãos, por maior que seja a dor na consciência, por maior que seja o sofrimento que atravessaram, eles são resgatados, são amparados, né, pelos benfeitores espirituais. E nessa obra Memórias do Suicida é relatado que Maria, Mãe Santíssima, a mãe de Jesus, quando Jesus encarnou entre nós, ela tem um fantástico trabalho no mundo espiritual de apoio, de ajudar os irmãos que morreram pelo suicídio. E aí, quando fala-se desse tema, é interessante, é importante a gente lembrar, né? Quando fala, não lembrar, quando lembra, fala desse tema, lembra-se de alguém que já cometeu, alguém próximo, um parente ou de alguma situação. Quando lembrar, não vamos lembrar julgando, nem criticando, nem buscando saber o porquê. Vamos lembrar de quem já cometeu em oração, rogando a equipe de Maria para que acolha, para que ajude esse irmão ou essa irmã no mundo espiritual. E quando estivermos orando aqui, pedindo para que essa ideação suicida saia da mente de algumas pessoas, para que as pessoas possam pedir ajuda, vamos também pedir ajuda à equipe de Maria, para que ela possa interceder junto com os benfeitores espirituais em favor desses irmãos, né, para que eles vejam que existe esperança, que todo problema tem solução. Deus nos criou para a vida e a doutrina espírita nos ensina claramente como é a justiça divina, que ela é perfeita. Toda a dor, todo o sofrimento que a gente atravessa hoje tem uma explicação, tem uma causa lá atrás, e essa causa foi provocada por nós. E hoje estamos aqui para expiar e reparar esse erro. É um momento aqui de renovação em cada encarnação que a gente vive. Por maior que seja a dor, que a gente respeita, cada um sente as suas dores, sejam físicas ou morais, de um jeito, a gente deve respeitar, mas por maior que seja essa dor, ela tem solução. Nós temos apoio de benfeitores espirituais, das pessoas encarnadas ao nosso redor, e a gente deve ter a humildade de pedir ajuda nesses momentos de grande aflição. Estamos agora encerrando o nosso primeiro bloco, vamos à nossa música, depois do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retoma o nosso tema. Estamos retornando com o nosso segundo bloco do Visão Espírita, cujo tema hoje é a prevenção ao suicídio na visão espírita. No primeiro bloco, eu fiz uma explanação sobre a prevenção na visão espírita, né? A doutrina espírita, sendo ciência, filosofia e religião, tem muito a contribuir. Alguns dados sobre a problemática do suicídio, o que nos dá grande responsabilidade ético-moral enquanto cristão, enquanto cristã, de se informar para ajudar as pessoas na prevenção ao suicídio. E um dado importante é que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Aí a gente deve entrar com todo amor, com toda informação para ajudar as pessoas com ideação suicida e nos ajudar também se nós estivermos com essa ideação. E um meio é, até sendo redundante, pedir ajuda, né? Pedir apoio, ter humildade e pedir ajuda. A doutrina espírita tem grandes argumentos lógicos, racionais e demonstra através de algumas obras que o suicídio é uma ilusão, a vida não acaba com a morte, que a gente deve entender a justiça divina que é perfeita.
todas as dores e problemas que nós vivemos hoje resultam de equívocos, de escolhas equivocadas que nós fizemos no passado, dessa encarnação ou de outra. Mas nós estamos aqui com a nossa inteligência, com nossa força moral para vencer esses problemas. E quando a gente não consegue sozinho, deve pedir ajuda. E dentro desse trabalho de prevenção ao suicídio, nós devemos entender as causas, né, para que possamos estar indo assim fundo nas causas do problema para que ele deixe de existir. A doutrina espírita demonstra, nós temos no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, uma sequência de perguntas que Kardec fez sobre esse tema e resposta dos benfeitores espirituais do Espírito de Verdade sobre essa situação. Eu vou trazer aqui durante essa exposição do nosso segundo bloco do programa. Um argumento que é utilizado, uma constatação na realidade, é que o suicídio ele tem fatores múltiplos. Não existe um fator único que a gente pode dizer. Às vezes um fator mais recente pode ter sido a gota d'água, mas a pessoa que busca cometer o que comete o suicídio, ela vem dando pistas, vem pedindo ajuda do modo dela. Às vezes é quem está ao redor que não percebe, mas ela vem deixando pistas até o momento que estoura assim, né, que não aguenta mais e acaba cometendo. Então é algo para a gente ficar atento à observação, monitorar o comportamento de pessoas perto de nós, se estão mudando drasticamente, se estão se isolando demais. Tudo isso é importante para entender o que é que está se passando e a gente chegar nas causas ali para evitar que isso se expanda. Então a doutrina espírita nos ensina na questão 943 do Livro dos Espíritos que há o efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade como uma das causas, né, da busca pelo suicídio. Aí isso se liga ao vazio, ou fortalece, né, o vazio existencial que dá a perda de sentido à vida. E aí a pessoa acha que aquela dor que ela sente é maior do que tudo e acaba buscando acabar com a dor, tirando a própria vida. A depressão também ela é apontada como causa de 40 a 60% dos casos de suicídio, mas isso é até interessante saber, porque vence um outro tabu, que se diz que todo suicídio é um depressivo. Não é. A depressão ela faz parte em 40 a 60% dos casos. É um fator forte, mas não é o único, como eu havia falado. Agora, estudando esses, né, a ociosidade, a falta de fé, de saciedade, descrença, a falta de esperança, são causas parecidas. Então, a ociosidade é quando a pessoa acha que já não pode fazer mais nada da vida, né? Fica no ócio, não quer renovar-se, não quer fazer diferente, acha que não tem capacidade. A saciedade também, quando a pessoa acaba achando que já tem tudo e aí acaba procurando outros prazeres para vencer o vazio existencial e aí acaba também não encontrando, não conseguindo preencher esse vazio, e junto com falta de fé, de descrença, de esperança, acaba levando a ideação suicida. Falta de fé não é no sentido religioso, que tem pessoas religiosas que também cometem suicídio. É falta de fé em si mesmo, falta de fé na vida. E aí a doutrina espírita nos ensina que muitas vezes esses sentimentos que a gente traz estão interligados com encarnações anteriores, com sentimentos de culpa que nós alimentamos, não devemos alimentar sentimentos de culpa. Está ligado com a falta do auto-perdão, a gente não se perdoa, né? Que está ligado ao sentimento de culpa, a falta de auto-amor também, que aí na nossa encarnação isso vai sendo às vezes ampliado no ambiente que a gente vive e vai levando a essa ideação. Então devemos buscar renovar-se constantemente, acreditar em nós, ter fé na vida, buscar fazer coisas novas, coisas diferentes. Agora sim, sempre buscar atividades que vão nos preencher moralmente. Pois o vazio existencial, as pessoas buscam, é um vazio moral, que muitas vezes as pessoas buscam preencher com o material. Então a matéria não preenche o moral.
Aí é quando uma pessoa que tem muita riqueza, tem beleza, tem poder, tem tudo materialmente falando, mas não tem moralmente, porque tem um vazio dentro de si e acaba cometendo suicídio. E as pessoas se perguntam, mas a pessoa tinha tudo no sentido material, mas tinha um vazio existencial que só preenche com a prática do bem, com a renovação, com o amor, com a luz divina, dando sentido aos pequenos detalhes da vida, tendo gratidão, né? Vivendo de uma forma em que a gente cresça moralmente, intelectualmente e moralmente. Lembremos que nosso objetivo aqui na encarnação, enquanto espírito imortal, é evoluir intelectualmente e moralmente. E essa situação se liga a uma outra causa, né, uma raiz do ato suicida, que é o pensamento materialista. E justamente o que é um materialista? É aquela pessoa que só acredita na matéria, no que ela pode tocar, no que pode ver, e acredita que a matéria explica tudo na vida e que morreu, acabou. Acha que o corpo é a vida e morrendo o corpo, tudo morre. Não vê nada além da matéria. Espiritualista é quem acredita, né, quem sabe que existe algo além da matéria. Por exemplo, que a vida não acaba com a morte. Existem diversas correntes espiritualistas que não são espíritas. Já a doutrina espírita, ela demonstra que a vida não acaba com a morte, que nós somos espíritos imortais e que esse espírito é uma individualidade em evolução. Vivemos diversas reencarnações aqui na Terra e em outros mundos e estamos em constante evolução. E aí o pensamento materialista deve ser combatido mesmo. A gente deve levar essa ideia de que a vida não acaba com a morte, que somos espíritos imortais, para entender assim a justiça divina, entender a nossa vida, os porquês da nossa vida e entender esse objetivo de evoluir intelectualmente e materialmente. Então, vencendo o materialismo de que tudo se resume à matéria e ao corpo, já é uma grande vitória, porque a pessoa vai entender que morreu, não acabou. Então aquela dor não vai acabar também. Deve buscar resolver aqui enquanto estamos encarnados. Buscar ajuda. Egoísmo e orgulho também são causas, né, que são apontadas como situações morais que levam, né, morais no sentido equivocado, vícios morais, melhor dizendo, que também levam ao suicídio. Só para citar um exemplo que tem na obra Memórias do Suicida, tem um irmão que ele comete suicídio por puro orgulho. Como? Ele tinha riqueza material, uma riqueza que ele tinha herdado do pai, uma riqueza fácil. Ele perdeu toda essa riqueza em jogos, em vícios diversos. E no momento que ele se viu diante da pobreza material, ele preferiu, né, através do orgulho dele, se matar do que passar a vergonha da pobreza material. Isso é o que? Orgulho. Ao mesmo tempo, ele foi egoísta porque ele se matou, mas deixou a esposa e os filhos pequenos. Eu relato isso porque na obra ele relata a história dele e depois o arrependimento, e ele conclui que foi isso. Então, devemos observar que esses vícios morais também estão como uma das causas da ideação suicida. E a gente deve vencer o orgulho, vencer o egoísmo. E como é que a gente vence? O contrário do egoísmo é a caridade. E a caridade é composta de outras virtudes, como a humildade, a resignação, a abnegação, para que a gente enfrente as dores da vida. Uma outra causa da ideação suicida é a falta de conhecimento sobre a continuidade da vida, como a gente já falou. E nessa obra, Memórias do Suicida, uns irmãos colocam: se durante a minha encarnação, durante a vida lá na Terra, eu soubesse que a vida não acaba com a morte, eu não teria buscado o suicídio. Por isso que eu sempre reforcei no programa de hoje, estou reforçando, que a gente deve levar essa luz do conhecimento da doutrina espírita para mais e mais pessoas, mostrando que a vida não acaba com a morte e que não vai resolver o suicídio, é uma ilusão, porque os problemas vão continuar numa proporção até maior, junto com o arrependimento, com a dor da consciência, e o espírito lá no mundo espiritual não vai poder resolver os problemas da matéria aqui. Somado a isso, e eu sempre reforço, somado com a vontade de acabar com a dor, nós temos alguns fatores exógenos, né, fora
externos ao indivíduo, que podem ser a contaminação fluídica, o assédio espiritual e a obsessão. O assédio espiritual de espíritos que ficam jogando a ideia para a pessoa, isso aí é relatado em diversas obras também. Pessoas que dizem que ouviram vozes pedindo para que ela se matasse. Contaminação fluídica de ambientes pesados, ambientes de energia negativa, que vai deixando a pessoa mais para baixo também. Tudo isso se junta ao que a pessoa já tem. O que o espírito obsessor, ele não faz o que a gente vai fazer. Ele dá a ideia, mas nós já trazemos, ele fortalece uma ideia que a gente já tem. Por isso é importante nem ficar pensando nesse tema, nessa ideia de cometer o suicídio, para não atrair assédio espiritual que vai fortalecer. Devemos, no momento que vir a ideia, orar, buscar conversar, buscar mudar os pensamentos. E, logicamente, para que a gente possa vencer tudo isso, além de buscar ajuda, quando eu digo ajuda, vamos falar muito nesse terceiro bloco, daqui a pouquinho, a ajuda de profissionais, a ajuda de um amigo, de um parente para conversar, para desabafar, para dar uma outra visão do problema, devemos, para evitar esses fatores exógenos, trabalhar muito a oração, o evangelho no lar, a leitura edificante, músicas edificantes, pensamento positivo, né? Buscar fazer todo o bem que seja possível, estar ligado em atividades de caridade para que possamos estar protegidos dessa ideação também. Lembrando que tudo isso se liga a fatores biopsicossociais, como eu falei no início. Não existe uma causa única, existem fatores múltiplos e um ou outro prevalece em alguma situação para que a pessoa cometa o suicídio. Então, decorrente das causas, a gente pode ajudar, né? Já tem aí características de como ajudar, vamos buscar fazer a nossa parte. Agora vamos à nossa segunda música do programa hoje e ao intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. E até peço que peguem aí, por gentileza, papel e caneta, pois vou passar alguns telefones, alguns contatos de instituições, de projetos que ajudam na prevenção do suicídio. Estamos voltando com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Visão Espírita, tema Prevenção ao Suicídio na Visão Espírita. Esse bloco é um pouquinho menor em relação ao tempo e anteriormente eu tinha pedido, né, para, por gentileza, pegar papel e caneta, porque passarei aqui daqui a pouquinho alguns contatos de instituições, de projetos que trabalham com prevenção ao suicídio, que podem ser uma primeira ajuda em momentos emergenciais. Daqui a pouquinho estarei falando sobre isso. Também quero aqui lembrar que o objetivo nosso não é esgotar o tema, até porque o tempo aqui não permite. O objetivo é trazer algumas informações para que possamos compartilhar, divulgar e aí também aprofundar, instigar para que se aprofunde no estudo, na pesquisa, nas obras espíritas que citei, em sites confiáveis, né, no Centro Espírita, para buscar mais informação sobre esse tema. Então, estaremos à disposição em redes sociais e tudo para ajudar a divulgar a prevenção ao suicídio. E como nosso foco é trabalhar a prevenção, ajudar, e para quem está com ideação, algo assim, passando por problema, por dores profundas, o alerta é: busque ajuda. Mas para que nós possamos ajudar, devemos estar muito antenados com as pessoas que vivem perto de nós, com as pessoas que a gente conhece, para que possamos ajudar. E uma forma é entender algumas frases de alerta. Existe a questão dos tabus que são estudados, espero em um próximo programa discutir os tabus, mas eu falei no primeiro bloco, 90% dos suicídios podem ser evitados. Isso aí quebra um tabu, um mito que diz que quem quer cometer o suicídio, né, não tem jeito de mudar. É uma grande mentira, a gente pode mudar. Então, existem estudos apontando que devemos prestar atenção na pessoa que começa a demonstrar que está com vontade de se matar. Aí ela solta algumas frases como: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada,
eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Isto, isto dito, são frases de alerta que a gente deve prestar atenção. Não minimizar, não postergar alguma coisa, deve servir como um alerta, porque a pessoa já está deixando uma pista ali. Então, quem fala que vai cometer suicídio está realmente buscando ajuda. Não é mimimi, não é falta de Deus, não é frescura, não é covardia. É a pessoa buscando ajuda, e a gente deve estar em alerta para ajudar as pessoas. Só em ela falar de suicídio, se entrou em algum site, se está com mudança de postura, se a pessoa está diferente, a gente deve prestar atenção para ajudar ou falar com ela para que busque ajuda. Aí existem alguns passos, que existem dentro da campanha do Setembro Amarelo. 4 passos para que a gente possa ajudar uma pessoa sob risco de suicídio. Primeiro é conversar, de modo sério, de modo leve, de modo a ajudar, mais ouvir a pessoa. Devemos, e aí daqui a pouco eu vou citar, como que às vezes tem gente que tem vergonha de conversar presencialmente com um amigo, com alguém da família, ou não sente confiança por algum motivo, então existem as linhas aí como o CVV e outros para que a pessoa possa conversar à distância. Acompanhe. Se a gente sabe que a pessoa está com a ideia, devemos acompanhar, não abandonar, ficar em contato, monitorando, mandando mensagem, perguntando como está, ligando, conversando com a família para que preste atenção. Devemos também, junto com a pessoa, buscar ajuda profissional. É, Vamos passar aqui instituições que apoiam, que ajudam, mas existem situações que precisa o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, a depender da situação, tem que se chamar, o SAMU, levar a pessoa à UPA, um pronto-socorro, ao hospital, e tem o CAPS também, que faz o apoio psicossocial, psicoemocional, social para as pessoas também que passam por transtornos mentais diferentes. Então, existe uma rede de ajuda, a gente deve fortalecer e deve divulgar essa rede, que é muito falada, nesse mês de setembro, que virá aí com o Setembro Amarelo. Devemos também, dentro do meio espírita, fazer um trabalho diferenciado, informando e sensibilizando as pessoas, como já reforcei muito, sobre a vida no além-túmulo, sobre as dores, que os familiares vão ter, que aqui os que ficaram, a vida não acaba com a morte. Devemos, sempre no rol da esperança que Jesus nos ensinou, sugerir que a pessoa dê um pouco mais de tempo, mostrar uma outra solução para o problema, mostrar uma outra visão, para que ela entenda que é uma consequência, que a justiça divina é perfeita. Não oferecer bases ilusórias, como se tudo fosse acabar com um milagre, não, porque isso aí é pior, a pessoa vai ver que não acaba e fica mais frustrada, mas oferecer uma base real para que ela se melhore aos poucos, para que vejamos a situação de um outro modo para ajudar a resolver. Devemos estimular bastante a valorização pessoal. Muitas pessoas que buscam suicídio, uma das causas é justamente o bullying, o preconceito, a desvalorização pessoal. Então, a pessoa se sente a pior das criaturas e alguém vai e complementa com algo de mau gosto. Aí ela acredita que não é, que não tem valor. Vamos estimular a valorização pessoal, mostrando e vendo o lado bom que a pessoa tem. Todos nós temos o nosso lado sombra, como se diz, de erros, de equívocos, e temos o nosso lado luz, das nossas virtudes. Vamos ver esse lado. Um tratamento energético espiritual, como o passe, água fluidificada, a depender do caso, reunião de desobsessão, presencial, à distância, participar de atividades na casa espírita, tudo isso também vai ajudar, a prevenir o suicídio, principalmente daquela pessoa que já tem a ideação ali instalada. Devemos buscar criar uma psicosfera saudável em torno dessas pessoas também, buscando nós, individualmente, ajudando as pessoas a terem atitudes e comportamentos positivos, combatendo fixações mentais negativas através de leitura edificante, músicas que elevam, palavra bendita, oração, psicologia da gratidão, a depender do caso, participar de grupo de autoajuda, a depender da situação, a psicoterapia alternativa ou médica, a terapia farmacológica, com o uso de remédios em alguns casos, buscar ajuda profissional. Os profissionais
também, às vezes a gente fica muito assim, eu quero a ajuda de Deus. Deus age na nossa vida através das pessoas. E um profissional é alguém especializado para nos ajudar em um problema. Então, buscar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, depender do caso, são caminhos que a gente não pode ter vergonha, não pode se furtar, não é humilhante, né? A gente deve buscar ajuda em um certo momento. Todo mundo, num certo momento da vida, precisa pedir ajuda. Devemos sempre orar pelos irmãos suicidas. E entrando aqui na nossa reta final, quero aqui divulgar para os irmãos que estão ouvindo nesse momento um trabalho fantástico que é realizado no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Se outras casas espíritas do nosso território também tiverem trabalhos assim, de atendimento fraterno à distância, podem estar depois fazendo contato com o Conselho Regional Espírita 18, que divulgaremos no Visão Espírita. O atendimento fraterno, que eu vou divulgar aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que agora também está ocorrendo à distância, é um diálogo, né, que é presencial e agora, com esse momento que a gente vive, à distância. E a ideia é receber fraternalmente, de forma bem fraternal, sem julgar, de forma, né, bem aconchegante, bem acolhedora, alguém que passa por problemas e busca uma ajuda, né, fraterna e solidária. Lembrando que todo esse apoio vai ser dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita. O atendimento fraterno existe do modo presencial e agora vai ter, né, já existe no modo à distância. E aí eu vou passar agora o telefone, esse telefone é o WhatsApp, né, tem um aplicativo WhatsApp, e aí a pessoa agenda através do número que eu vou falar daqui a pouquinho, esse momento de atendimento fraterno, totalmente sigiloso, acolhedor, para quem busca ajuda. O telefone é 749-9814-0902. Reforçando, 99814-0902. Você agenda pelo WhatsApp o momento, um horário do atendimento fraterno à distância. É um trabalho do Centro Espírita Jesus de Nazaré, aqui em Irecê. Temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um trabalho realizado há décadas a nível de Brasil, e o CVV hoje atende pelo número 188. É uma ligação gratuita, 24 horas por dia. Você pode ligar de telefone fixo ou de celular 188 e vai ser atendido no Centro de Valorização da Vida, que vai ajudar a tirar essa ideação suicida, pelo menos no primeiro momento, e vai indicar outros caminhos. O CVV também atende pelas redes sociais, tem só buscar CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Sempre buscar o CVV no Facebook, no Instagram, no Twitter, em diversas redes sociais e também por e-mail. Por e-mail é atendimento@cvv.org.br. atendimento@cvv.org.br. Lembrando, CVV, telefone 188. Temos hoje, com a situação que a gente vive, várias casas espíritas e instituições ligadas à prevenção ao suicídio fazendo atendimentos fraternos via internet, ou atendimentos psicológicos também via internet. Não dá para citar aqui, pois tem uma gama de sites, de instituições, mas é fácil pesquisar também no Google, né, como nos buscadores, e aí encontrar esses atendimentos fraternos que existem, atendimentos psicológicos, atendimentos de psicólogos que fazem um atendimento gratuito, emergencial. Nas redes sociais, na internet, é muito fácil encontrar esses dados, inclusive nas minhas redes sociais, eu estou sempre divulgando para quem quiser acessar. Reforço o que eu disse no início, prevenção se faz com informação. Vamos divulgar a luz da doutrina espírita, demonstrando que a vida não acaba com a morte, que suicídio é uma ilusão. Vamos demonstrar que o melhor caminho é pedir ajuda para enfrentar os problemas, que tem pessoas dispostas a ajudar a acabar com a ideação suicida. Lembrando ainda,
90% dos casos de suicídio podem ser evitados, e isso depende de nós, cristãos e cristãs, de fazer o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus é amar a sua criação e amar ao próximo como a si mesmo. Todo problema tem solução. Vamos buscar ajuda para solucionar? Suicídio é ilusão, meus irmãos e irmãs. Vamos levar essa mensagem. Gratidão pela atenção, que o Mestre Jesus ilumine a todos nós, hoje e sempre.